brincar de ser crente. Porque se você brincar de ser crente, o mundo espiritual não vai brincar com você. Não pense você que bota lá no seu Instagram, filho do Deus vivo, filha do Senhor, e vai levar a vida que quiser, que o mundo espiritual vai te dar guarida, não. Quando o seu nome entra no mundo espiritual, a guerra começou, você querendo ou não. Já chorou na presença de Deus, meu filho? Já levantou a mão na presença do Senhor, minha filha? Já disse, Senhor, estou aqui? Já falou, eu sou de Jesus, já falou isso? Então já era. Para de brincar, porque já era. O mundo espiritual já começou a se movimentar a favor ou a contra. Então não dá para você fazer as coisas sem muita oração, não dá para você fazer as coisas sem santidade, não dá para você fazer as coisas sem buscar ao Senhor primeiro. Não dá! Por que não dá, Tiago? Porque o mundo espiritual não está parado. O mundo espiritual não tem paciência com você. Vamos ver. Deixa ela se decidir. Ela precisa de mais 5 anos para se firmar. O mundo espiritual, os anjos e demônios estão lutando. Anjos a favor e demônios contra o tempo todo. Então nós vivemos num mundo perverso, num mundo hostil, num mundo de arrogância, num mundo de egoísmo. E você quer brincar de ser espiritual? Você acha que a espiritualidade é só, que eu quero me sentir bem? Quer se sentir bem, vai para a academia, vai fazer meditação, faz outra coisa. Servir ao Senhor é guerra. Servir ao Senhor é convocação. Eu não estou aqui pela minha vontade. Eu estou aqui porque eu fui convocado. Nos dias mais difíceis da minha vida, eu continuei mantendo minha rotina. A rotina de oração, a rotina de ensino, a rotina de pregação. E nos melhores dias da minha vida, Elifelete, eu continuei a mesma coisa. Eu nunca mudei minha rotina por causa do dia bom ou mal. Se eu tenho que orar naquele dia, seja um dia bom, seja um dia mau, eu vou orar. Se eu tenho que pregar naquele dia, pode ser o melhor dia da minha vida, pode ser o pior, eu vou estar aqui no altar pregando. Porque eu entendo que eu não estou a passeio nessa terra, eu fui convocado aqui. E se você não entender a seriedade de quem é você e do mundo que Deus te colocou, você vai ficar brincando num playground espiritual, mas os céus e o inferno não estarão brincando com você. Então toma uma posição. Decide, porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de posicionados. Ou você se posiciona ou você desaparece. Ou você se posiciona ou você desaparece. Eu não sou um homem religioso. Eu não sou com muitos dogmas e paradigmas. Eu sou bem leve. Eu levo a minha vida com Deus muito leve. Então eu já tive em jantares com grandes empresários, já tive em coisa e tal. Mas quando o Espírito Santo me incomoda com alguma coisa, eu levanto e vou embora. Porque eu não estou aqui para compactuar com coisas que ferem meus princípios, meus valores e minha vida espiritual. Mas o mundo, mesmo que você faça tudo certo, vai continuar sendo hostil, vai continuar sendo competitivo, vai continuar sendo cruel. E a cada dia vai piorar mais, porque para quem não percebeu, nós estamos caminhando para o fim. A cada dia que passa, eu percebo que Jesus está mais próximo a voltar. E nós temos que estar sóbrios e vigilantes, orando e vigiando, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E eu comecei a tentar entender como nós teríamos que ser. Quando eu comecei a perceber que o mundo era mau, que o mundo não é fácil, que se você fizer tudo errado você dança e se fizer tudo certo vai ser perseguido. Ou seja, nos dois vai ter dificuldade. Quando eu percebi isso, eu comecei a pedir orientação de Deus. O que eu faço da minha vida? Como eu reajo a esse mundo? Como eu reajo a esse mundo de homens arrogantes, nesse mundo de hostilidade, de competitividade?
E Deus me deu Mateus 10:16. Eu quero ler com você. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Presta atenção que vai começar aqui uma guerra de opostos, uma dualidade, onde parece que uma coisa não se encaixa com a outra. Ou seja, a ovelha não pode andar com o lobo. Mas Jesus diz que está enviando a gente como ovelha no meio de lobo. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples, humildes como a pomba. Também não consigo imaginar a serpente e a pomba convivendo. Me parece muito oposto. E o versículo 17 começa dizendo: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Ou seja, aos lugares de julgamento. Os homens vão te perseguir. Eu estou enviando vocês, mas ainda assim vocês estarão sujeitos a todo tipo de perseguição, de pedrada. E quando eu comecei a tentar entender o que é isso na prática, o que é ser enviado como ovelha no meio do lobo, e o que é ser prudente, sábio, esperto como a serpente, mas simples como a pomba, eu fui entendendo algumas coisas. Eu gostaria que você tivesse papel e caneta na mão para ir anotando. Um ser humano comum não consegue lidar com opostos. Um ser humano comum não consegue lidar com opostos. O ser humano incomum, que é aquele extraordinário que Deus vai usar, aquele que está na presença de Deus, aquele que está se preparando para os últimos dias, ele mantém traços fortemente demarcados, ainda que sejam opostos. Ele consegue entender que eu posso ser em parte como a serpente, em parte como a pomba. Geralmente, principalmente o crente, não é assim. Por exemplo, fala assim: gente, vamos depender de Deus. Aí então, pronto, não vou mais trabalhar. Ele vai para o oposto. Ele vai aqui, ó. Esqueci o nome disso, para o extremo. Eu estou dependendo de Deus, não trabalho, não faço nada, porque Deus é meu provedor. E é mesmo. Experimenta não trabalhar para ver se vem provisão. Então somente o ser humano incomum, que é o que compreende a palavra, porque o comum não entende, ele consegue trazer dois opostos e colocar no equilíbrio. Só quem é extraordinário consegue fazer isso. Porque senão a gente fica polarizando e tomando lados extremamente opostos, e Jesus vem em toda a sua caminhada na terra e nos ensina o equilíbrio. A ponto dele mesmo falar que a gente tem que ter parte da esperteza, da sagacidade de uma serpente, mas também da simplicidade da pomba. O que eu consigo entender é que nossa geração está tão difícil que só tem uma forma da gente sobreviver. E começa a notar. Só tem uma forma da gente sobreviver: tendo a mente forte, mas o coração sensível. Tendo a mente forte, mas o coração sensível. Ou seja, sendo sagaz como a serpente. Porque uns prosperam financeiramente, tudo crente, filho do mesmo Deus. Uns prosperam financeiramente e outros não? Eu te explico. Porque uns são sagazes como a serpente, e outros só são simples como a pomba. Pegou isso ou não? Pegou ou não? Porque uns sabem, por exemplo, vou lá e vou vender, eu sei vender. Então é claro, eu vou ganhar mais do que você. Ponto final. Porque eu tenho essa sagacidade para vender. Outros têm a sagacidade para empreender. Outros têm a inteligência na administração e acaba se tornando CEO de uma multinacional ou um grande administrador. Por um outro lado, como nós temos dificuldade de lidar com o equilíbrio, geralmente a gente polariza. Quando eu começo a ser sagaz como a serpente, ou seja, ter a mente forte para tomar decisões, para saber o que eu quero. Como é que a mente forte reage? Eu sei o que eu quero. Não, mas é impossível. Impossível. Impossível não existe, rapaz.
A mente forte não aceita sugestões negativas. Já a mente passiva anda por superstições. Ai, com certeza se eu botar branco na virada do ano, Deus vai me dar paz em 2022. Mente passiva aceita a sugestão, aceita a superstição, anda pelo que os outros falam. A mente forte sabe o que quer, quando quer e não desiste até conseguir. Só que por causa dessa sagacidade da serpente, ou seja, por causa dessa mente forte, muitos endureceram o coração. E Deus odeia coração duro. Você pode ver que muitos empresários que eu conheço tiveram que manter a mente tão forte para prosperar que também endureceram o coração e perderam a simplicidade da pomba. Então, no mundo onde tem lobos, ovelhas que não têm mente forte e coração simples são devoradas. A mente permissiva ou passiva é uma mente que o medo consegue dominar rapidamente, que a dúvida domina rapidamente. A mente permissiva, a mente passiva, a mente fraca, nunca sabe o que quer. Você pergunta, o que você quer da vida? Eu não sei, mas Deus... Você está sempre querendo transferir para alguém. E quando é muito espiritual, transfere para Deus. A mente forte, ela é como o provérbio 16. Eu vou fazer planos. Depois Deus diz se é sim ou não. Quantas coisas da minha vida eu falei, Deus, eu vou fazer essa conferência. Se não for da tua vontade, cancela amanhã. Manda um raio. E Deus dá, no outro dia ele dava o sim. Eu falei, opa, então é para fazer, glória a Deus. Experimenta você me dizer, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise mundial, dizer que eu não posso fazer a conferência. Eu vou amarrar você todinho, eu vou falar, está amarrado em nome de Jesus, porque eu tenho a mente forte. Eu sei o que eu quero. Você não vai fazer eu desistir. Deus tem que dizer não para mim para eu parar. Se Ele falar sim, nenhum de vocês vai conseguir fazer eu dar para trás. O problema é que quando a gente começa a se concentrar só na mente forte, a gente também começa a endurecer o coração. A gente vê uma pessoa necessidade e fala, porque não está trabalhando, pode morrer de fome. Eu estou trabalhando, eu estou sobrevivendo. E a gente começa, ao invés de caminhar em equilíbrio, extremizar ou polarizar aquilo que a gente faz. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que expressa bem isso. É a passagem de Nabal e Abigail. A Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico nas regiões do Carmelo. E não tem como um homem prosperar sem ter a mente forte. Vou repetir. Não tem como um homem prosperar sem ter a mente forte. Então Nabal tinha uma mente forte. Ele era decidido, ele sabia o que queria, ele gostava de trabalhar. Mente forte. Ele não deixava os outros botar dúvida nele. Ele não acreditava em superstição. Ele tinha mente forte. O problema é que a Bíblia deixa claro que Nabal também tinha um coração duro. Ele não conseguiu ter mente forte e coração sensível, coração de sabedoria. E a Bíblia diz que os homens de Davi estavam próximo à casa de Nabal, onde estava tendo um banquete. E Davi falou, vai lá e pede um pouco de comida para ele, para a gente. Davi nessa época ainda não era rei, era um fugitivo pelos desertos. E ele pede um pouco de comida para Nabal. Todo mundo sabia que Samuel tinha ungido a cabeça de Davi. Todo mundo em Israel sabia quem era Davi, porque ele tinha derrubado o gigante mais famoso da história. E quando os homens chegam lá para pedir comida para Nabal, Nabal ri na cara deles e fala assim, quem é Davi? E a Bíblia diz que Nabal era um homem de coração duro. Vou te adiantar a história, Deus vai matar Nabal. Com toda a mente forte dele e com toda a prosperidade. Deus foi lá, tocou nele e matou. E Davi casou com a mulher dele.
Mas tem uma personagem nessa história interessante, Abigail. Para mim, uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Porque quando um servo da casa percebe que Davi está vindo matar todo mundo de raiva, quando os servos de Davi falam, ó, Nabal negou comida e ainda riu na nossa cara. Davi, o quê? A gente protegeu as ovelhas dele esse tempo todo no deserto, a gente nunca incomodou eles. Saca a espada a todo mundo e não vamos deixar nem as crianças vivas. A Bíblia diz que Davi era um homem sanguinário. Todo mundo saca a espada e vai para cima da casa de Nabal. Um servo avista isso, corre. E a Bíblia diz que ele não foi a Nabal, porque sabia que Nabal tinha um coração duro. Então ele foi em Abigail, que tinha um coração sensível. E aqui nessa reação dela, ela vai mostrar que além de coração sensível, ela tinha mente forte. Por isso que ela termina casando com um rei. Ela fala, o quê? Não, pega rápido aqui, pão, dinheiro, roupas, camelo, pega tudo que a gente tem de... Ela foi tomando decisão rápida. Quem toma decisão rápida tem mente forte. A mente fraca fica assim, meu Deus, vou morrer então. Ela falou, não, vamos, pega isso, pega aquilo, vamos no caminho. Se vestiu, vamos. Mente forte. Quando ela vê Davi chegando, ela se prostra em terra em reverência, coração humilde. E aqui ela vai falar uma coisa tremenda que mostra o tamanho da sabedoria dela. Ela fala assim, meu rei, a culpa foi minha. Meu senhor, a culpa foi minha. Eu que deveria ter recebido esse pedido. Meu marido é meio insensível, não considera isso. Mas olha só, não levante a espada contra a minha casa, porque um dia você vai ser rei em Israel. Pronto, mexeu no ego dele. E você não vai querer levar essa culpa de sangue inocente. Desarmou Davi. Davi já foi guardando a espada. Ele falou, tudo isso aqui, ó, toda essa comida, todos esses presentes são para ti, por favor. Davi ali já apaixonou já. Todo mundo quer seguir quem tem mente forte e coração sábio.